Olá, turma boa do pedal, de volta com mais uma edição do Pode Pedalar aqui no YouTube e em breve na Extremo Oriental TV. Aproveitando para pedir para você assinar o nosso canal, é só ir lá e se inscrever, dar aquele like também para fortalecer a gente aqui, compartilhar, que é extremamente importante, e levar para toda a sua rede de contatos os nossos conteúdos que a gente está criando e preparando com muito carinho para todos nós que utilizamos a bike de alguma forma para se movimentar na cidade, e até mesmo para você que quer começar ou que é simplesmente admirador de quem pedala. Comente em nossos vídeos, todos os comentários serão respondidos. Olha, gente, Pode Pedalar de hoje tem uma satisfação imensa de receber o Joelson Tito, que é um fisioterapeuta especializado em bike fit. E ele vai explicar pra gente o que é bike fit, qual a importância da bike fit, por que fazer, como desmistificar todas essas informações que a gente tem quando começa a pedalar, como um assunto que um diz uma coisa, um diz outra coisa, e a gente acaba sem saber aonde e como se posicionar. Então, por isso, Joelson, muito obrigado por sua presença. Seja muito bem-vindo ao Pode Pedalar. Eu que agradeço, é uma satisfação poder participar aqui do Pode Pedalar. É maravilhoso, quanto mais espaço para divulgação de bicicleta, o mundo de bike, eu sou apaixonado por ele, é muito bom ter mais um canal que propaga a maravilha que é pedalar, a satisfação de poder pedalar. Então, para mim é muito gratificante, eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui, poder passar um pouco desses 15 anos de fit aí, da minha experiência, da minha vivência com bicicleta, principalmente de mostrar o quanto maravilhoso é pedalar, principalmente o quanto é maravilhoso pedalar sem dor, que é primordial. E eu que agradeço. O que precisarem, eu estou sempre para ajudar, inclusive o pessoal que está aí na internet aí precisando, é só falar, curte o canal aí, comentem, e qualquer coisa eu estou aqui para ajudar sempre. E vamos tirar dúvida do pessoal aí. É isso aí. Vamos lá. Por favor. Isso aqui é um brinde, satisfação imensa poder te presentear com a nossa garrafinha térmica. Já está abastecida com água. Show. É só para você se sentir cada vez mais em casa. Vamos começar? Vamos começar. Então é isso aí. Estando abastecido. Vamos embora, vamos pedalar. A gente vai fazer como a gente costuma fazer em todos os programas. Partiu o pedal? Na hora, partiu o pedal. Então vamos embora. Pode começar, Francine. Vamos lá, Joelson. Me conta um pouco como é que tu chegou nessa história de fazer o bike fit. Como a tua formação tendenciou para isso? Dá um pouquinho dessa história. Bom, vamos lá. Meu mundo sempre foi bicicleta. Eu costumo brincar com o pessoal que aparece lá no meu estúdio, que vai fazer o fit comigo. Eu costumo falar que minha vida se resume da seguinte forma: 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ou eu estou pedalando, ou eu estou mexendo com bicicleta, ou eu estou lendo sobre bicicleta. Eu não faço outra coisa da vida a não ser bicicleta, ou seja, ou treinando para competir, ou trabalhando com fit, ou estudando sobre bicicleta. A minha história, na verdade, foi mais ou menos assim. Eu comecei a pedalar quando era jovem, com 9 anos de idade, e aí, por coincidência de um afilhado da minha mãe, que morava perto da minha casa, e ele corria de BMX, minha mãe acabou indo assistir lá a corrida. E aí eu me apaixonei por aquilo ali e comecei a correr de BMX. E aí com 12 anos eu comecei a correr nacionalmente, corri meu primeiro campeonato brasileiro. E com 16 anos eu comecei a correr profissionalmente de BMX. E aí fui morar no Sul e fiquei nessa seara de corre, volta para Paraíba, treina, aquela história toda. Até que quando chegou na minha adolescência, ali já para a fase adulta, eu participando de uma seletiva para um campeonato mundial. Na época eu fazia parte da seleção brasileira de ciclismo. Eu acabei me lesionando, sofri uma queda numa curva e a roda dianteira escorregou, bati com o ombro no chão. E aí eu tive uma lesão na articulação do meu ombro. Eu tive uma subluxação acromioclavicular e uma luxação completa de húmero na cavidade glenoide. E aí acabou que eu tive que ir para um hospital, fazer a redução e tudo isso. Durante esse período de redução, aconteceu alguns equívocos lá com a equipe médica,
Hoje eu entendo, por ser profissional de saúde, eu entendo o que aconteceu. Na época não tive muita noção. Eu cheguei num horário que estava muito conturbado para um hospital, era 7 horas da noite, então estava muito movimentado. Fizeram uma redução lá nas pressas, mais ou menos assim, e acabaram pinçando no meu plexo braquial. E aí eu comecei a perder a sensibilidade do movimento da mão esquerda, parcialmente. E com isso, tiveram que refazer o procedimento, tudo bem, mas aí eu fiquei com essa sensibilidade. Tive que fazer fisioterapia durante um tempo para me recuperar. Me apaixonei pelo curso de fisioterapia, porque o profissional que me atendeu na época era também profissional da FUNAD. E aí ele atendia na FUNAD, por coincidência ou não, era outubro. E outubro é o mês do fisioterapeuta, dia 13 de outubro é o dia do fisioterapeuta. E aí durante o atendimento ele fez, Gelson, se você quiser eu atendo lá na FUNAD, quiser lá ver como é o atendimento. E aí eu fui com esse colega, hoje ele vive em São Paulo, fui assistir ele atendendo na FUNAD, a parte de neurologia. E aí eu me encantei pelo atendimento. Eu fui para assistir 2 dias de atendimento, passei o mês inteiro na FUNAD, todo dia indo, porque eu não podia mais pedalar, então estava só minha reabilitação, não tinha nada, teoricamente não tinha nada para fazer, então só fazia estudar e passar a tarde lá com ele. E aquilo mudou minha cabeça, aquilo me fez ver a fisioterapia, o quanto maravilhosa era ela. E aí fiz vestibular, passei, comecei a cursar fisioterapia, e durante o curso de fisioterapia, alguns conceitos de bicicleta foram mudando na minha cabeça. Quando eu comecei a estudar anatomia, biomecânica, cinesiologia, fisiologia, então todas essas matérias foram me dando base e eu comecei a questionar muita coisa que era feito de bicicleta, inclusive sobre treinamentos, que era muito empírico e pouco científico. Era muito, eu acho, não, isso funciona porque se aplicava há milhares de anos atrás. Então eu comecei a me questionar os porquês. E esses questionamentos me fizeram mudar conceitos sobre a ideia da bicicleta. E aí, tudo isso aconteceu num processo onde eu já conhecia o fit, porque eu já pedalava há muito tempo, e já tinha passado pelo processo de bike fit. E aí eu comecei a questionar, um dos questionamentos, por exemplo, que a gente vai falar isso mais na frente, mas um dos questionamentos que eu fiquei, até hoje eu faço por que o bike fit era feito parado, se as dores só aparecem quando a gente está pedalando? Entendeu? Então isso é uma coisa que não fazia sentido. Como é que eu avalio a altura do cavalo, fio de prumo no joelho ou qualquer coisa desse tipo, sempre parado na bicicleta, numa posição estática, mas se para andar de bicicleta é sempre numa posição dinâmica, eu estou sempre em movimento. Isso. Então não fazia sentido na minha cabeça. Então todos os bike fits que eu fazia antes, eu recebia, né, como ciclista, eram feitos de formas estáticas ou com cálculos matemáticos. Não. Mede isso, divide por XY ou um número fictício lá, a altura do selim é essa. Cara, mas e a minha individualidade, meus encurtamentos? Entendeu? Então minhas deformidades. Exatamente. E as minhas mudanças de postura na bicicleta. Não fazia sentido. E aí eu comecei a me questionar sobre isso. E aí, quando eu comecei a estudar anatomia, eu comecei a ver que muitas das nossas referências sobre bicicleta não fazia sentido anatomicamente. Porque quando a gente pegava algumas referências, elas não faziam sentido no corpo humano. E aí aquilo foi mudando em minha cabeça. Foi quando eu descobri que existia uma universidade que trabalhava só com análise biomecânica, que agora faz parte de uma determinada marca de bicicleta. E aí eu decidi, terminei minha graduação. Quando terminou minha graduação, fiz uma especialização em biomecânica, depois fiz uma especialização em desportiva para entender sobre o esporte no geral. E aí descobri que essa universidade trabalhava só com análise biomecânica nos Estados Unidos, mandei vários e-mails para lá, e aí fiz a minha formação lá e já voltei para João Pessoa com a cabeça completamente diferente. Já trouxe um sistema de análise dinâmica para, na época, que não existia. Todos os bike fits eram feitos estáticos, era pessoa parada com fio de prumo, régua, não sei o que, e pronto. E aí eu já voltei com um sistema de câmera, já filmava dos dois lados, então eu já trouxe uma coisa dinâmica para a época, lá em 2009. E aí, mesmo assim, eu me questionava, porque assim, o pessoal que está assistindo aí, a câmera ela deixa muito a desejar, dependendo da forma como ela é aplicada, certo? Porque
a gente também vai falar isso mais na frente, que eu vou explicar um pouco, mas quando você coloca a câmera numa determinada posição, se ela não tiver perpendicular, ou seja, paralela ao corpo, ela dá falsas impressões e profundidades. A gente vê muito isso no pessoal que é mestre em fotografia. Vira o celular de cabeça para baixo, dá a impressão da pessoa ser mais alta. Bota o celular um pouco mais para trás, dá a impressão... Então, o que é isso? Exatamente isso. A mudança de imagem sobre uma câmera dá diferenças de percepção e de profundidade. Então, esse era um dos meus questionamentos, porque quando eu colocava a câmera para filmar, que eu analisava o cara pedalando, eu fazia, cara, não é a mesma coisa que está aparecendo no vídeo. Então, isso me deixava muito encucado, porque eu fazia assim, estou vendo uma coisa, mas na câmera é outra. Isso. E aí o software me dava falsos resultados. Aí foi quando a mesma coisa aconteceu, foi aí que foi criado esse equipamento que eu uso hoje. Aí apareceu o sistema de análise em 3D. Por quê? O que é o sistema de análise em 3D? São sensores que vai captar o movimento em tempo real no ciclista e não na câmera. E tudo isso você tem no seu estúdio? Tudo isso eu tenho no meu estúdio. Tudo isso você oferece às pessoas que te procuram. Exatamente. E hoje, qual é a base dos ciclistas que te procuram? São pessoas mais amadoras ou você já faz um trabalho também voltado para o ciclismo profissional? Ótima pergunta. Assim, eu costumo usar uma frase que ela eu uso para todo mundo, que é o seguinte: qualquer bicicleta pode e deve ser ajustada para quem pedala. Qualquer situação. Qualquer bicicleta. Então vamos aqui para um assunto. Tá? A bicicleta tem influência com o tamanho do ciclista? Por exemplo, eu tenho a minha bicicleta, é um quadro 17. Certo. Eu tenho 1,69 m. Minha esposa tem a mesma bike de um quadro 17, tamanho 19, né? 29, mas todas elas 17. E minha esposa tem 1,59 m. Certo. Algumas pessoas, alguns colegas já chegaram para olha, rapaz, essa bicicleta é tá muito grande para você, principalmente para ela está muito esticada. Quem sabe se não trocar a bicicleta ou então trocar a mesa e tal. E aí minha esposa às vezes escuta isso e diz assim, não toca na minha bicicleta, ela tá ótima. Pronto. Ela me atende perfeitamente bem. Não existe uma forma ou isso é coisa do passado? Então, eu tenho um lema lá comigo que é o seguinte: eu costumo brincar e falar que o grande problema do mundo de bicicleta é que a gente tem muito replicador e poucos pensadores. Por quê? Eu até digo pro pessoal que assim, minha vida parece a música de Cazuza, é o futuro repetindo o passado. Porque erros de antigamente até hoje acontecem. Mas por que isso acontece, Gelson? Porque normalmente como funciona o mundo do ciclismo? O mundo do ciclismo funciona assim: eu sou experiente e tem um iniciante começando a pedalar. E aí esse iniciante começa a buscar informação comigo. Mas um dia eu fui iniciante, que busquei informação com outro experiente. Isso. Aí vai se e assim sucessivamente. Então, se alguém aprendeu errado, ele repassa errado. E essa informação vai sendo repassada gradativamente, e principalmente agora com a era da internet e as mídias digitais, é que a gente consegue ver muita informação equivocada sendo pulverizada. E hoje a minha briga, eu costumo brincar que a minha seara é batalhar contra a má informação. Não é nem a informação, é a má informação. E isso se aplica também ao mundo da farmacologia. Você também é da área de saúde, então o remédio que dá certo para mim, apesar de você ter o mesmo problema de saúde que eu estou, talvez não dê certo para você. Isso. Então os ajustes que são feitos nas bikes, mesmo tendo a mesma altura, o mesmo peso, a bike com a mesma geometria, talvez não sirva para outro. Isso. Porque é equipamento. E aí a gente chega exatamente na sua pergunta, que é o seguinte: o que acontece com as bicicletas hoje, tá? Elas passaram por algumas transformações nos últimos 5 anos. Mas eu vou falar de uma forma mais genérica para poder o pessoal entender de antigamente até agora. Na verdade, apesar de ser pulverizado nas redes sociais e no mundo de bicicleta, de que bicicletas realmente têm tamanho, elas realmente têm tamanhos. Elas só não existe uma tabela padrão. Como assim, Joelson? Quem tem 1,50 usa uma bicicleta small ou 15, quem tem 1,70 usa uma bicicleta M ou 17, quem tem 1,80 usa uma bicicleta 19L. Não existe isso. Por que não existe isso? Porque, na verdade, no mercado de bicicleta não existe uma metodologia de produção de quadro.
O mercado de bicicleta produz a bicicleta de acordo com o que é viável para ele vender. Inclusive a geometria delas. Inclusive a geometria dela. Inclusive os componentes. Tá? Porque o mercado de bicicleta ele funciona mais ou menos como o mercado de carro e como o mercado de comida. Como que funciona assim? Ele vai produzir uma coisa que ele consiga ter um custo baixo de produção e um lucro alto de venda. Entendeu? Então as bicicletas elas são produzidas dessa forma. Que o foco primário é exatamente a venda. Certo? Então, partindo desse princípio, o que acontece? Cada fabricante vai ter seu tamanho de bicicleta. Cada fabricante vai impor a sua geometria. Então, necessariamente não quer dizer que o fabricante, por exemplo, uma pessoa que tem 1,70 do fabricante Y vai usar uma bike 17, mas do fabricante X ele pode usar uma bike 15 ou até 19. Vai depender da geometria da bicicleta. Então, eu sempre faço esse comparativo que é o seguinte, tamanho de bicicleta é igual a roupa. Você veste uma camisa M de tal marca. A camisa veste perfeitamente. Aí você compra outra camisa da mesma marca e a M já fica apertada. Só porque é outra costura. Então, a mesma coisa acontece com as bicicletas. Não existe uma tabela padrão. Vai depender da marca e do modelo da bicicleta. Bom, muito bom. Informação excelente. Isso é bacana porque já vai criando, já vai derrubando alguns mitos e desmistificando algumas lendas que a gente vê, que a gente escuta, né, no universo bike, no universo do ciclismo, né? E isso vai tirando já um pouco da percepção empírica de que eu tô certo porque tá dando certo para mim. Não é verdade? Hoje a minha briga é exatamente essa, assim, a minha ideia, na verdade, é quebrar esses paradigmas que a gente não tem embasamento científico nenhum. Então, como eu falei, por exemplo, as bikes mudaram completamente. Dos últimos 4 anos para cá, depois da pandemia, a gente tem uma mudança significativa nas mountain bikes. Joelson, como assim? Se você prestar atenção, as mountain bikes de 2020 para cá, elas mudaram o perfil. Por quê? Se percebeu que o público que está usando bicicleta hoje é um público de maior idade, é um público que está em idade produtiva, é um público que não pode cair. Então é o cara que quer andar de bicicleta, ele quer ter a sensação de andar profissionalmente ou correr numa competição de estilo profissional, mas ele não quer correr o risco de se machucar e na segunda-feira deixar de trabalhar. Deixar de ir trabalhar. Entendeu? Então o que aconteceu? Com isso, a geometria das mountain bikes, elas mudaram completamente. Hoje a geometria das mountain bikes são o que a gente chama de down trail. O que é isso? As bicicletas são as bicicletas de CCM como antigamente, cross country, mountain bike, certo? Só que a frente da bike mudou. Ela é uma bicicleta que tem a frente mais alta, mais curta, um custo de suspensão maior, o aro e os pneus são mais largos, um guidão mais largos, uma mesa mais curta, a traseira da bike é mais curta. Para quê? Para que o ciclista deixe de andar mais deitado e ande mais em pé. Porque ele tem uma maior confiabilidade em descida, certo? Não corre risco de cair, e em curva, que é o maior índice de acidente. E, consequentemente, a bicicleta fica cada vez mais confortável, que ele vai ter mais segurança. Com mais segurança, ele vai querer pedalar cada vez mais, que é um dos propósitos do FIT também. Imagina isso lá na década de 80, 90, 2000, que era guidões de 70 centímetros, com a mesa quase negativa, você todo esticadaço. Exatamente. A diferença total. Termina. E uma curiosidade que eu tenho, acho que o telespectador também. Vai ficar pro próximo bloco. Bom, gente, vamos lá, então vamos aguardar um pouquinho. Vamos aí. Nós estamos aqui com o Joelson Tito, ele é fisioterapeuta, especialista em bike fit, aqui em João Pessoa, estado da Paraíba. E a conversa bem bacana, bem técnica, para que você já entenda como é que funciona esse universo. Não é só sentar numa bicicleta e sair pedalando. Isso é bacana. Mas faça isso com conforto, confiabilidade e que você se sinta bem e continue pedalando. A gente vai para um intervalo comercial rápido e volta daqui a pouquinho.
De volta com o Pode Pedalar, mais uma vez eu peço a vocês, inscrevam-se no nosso canal, vai lá, aperta lá o inscreva-se, dá um likezinho e compartilha todo o nosso conteúdo para sua rede de contatos, sobretudo de hoje, que está muito bacana aqui com o Joelson Tito, Bike Fit, fisioterapeuta que está tirando todas as nossas dúvidas e as suas também. Então. Agora a gente vai voltar para a curiosidade que ele foi barrado lá. Então, rapaz, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu já fiz Bike Fit e pelo que eu estou entendendo aí, todos devem fazer. É isso. Para quem vai competir, para quem vai só dar uma pedalada, aquela pedalada diária ou não, ou só no final de semana. E a minha curiosidade é o seguinte: tem um Speed, tem uma mountain bike, tem uma Bike Fat e uma BMX. Existem situações diferentes e para o uso da bicicleta para estilos diferentes. Isso influencia na hora de fazer o Bike Fit, ou seja, para que eu vou usar? Eu estou na mountain bike, eu vou fazer trilha. Não, eu vou usar mountain bike para dar no asfalto. Isso muda alguma coisa? Sim, totalmente. Primeiro, para a gente começar, precisa entender exatamente assim. Como eu falei no início, qualquer bicicleta tem e pode ser ajustada para o ciclista. Por quê? As pessoas precisam entender o que é o Bike Fit primeiro para o pessoal entender. O fit, na verdade, é ajustar a bicicleta para o corpo do ciclista. Ou seja, para a minha posição natural de pedalar. Há um grande equívoco que a gente escuta quando o pessoal fala assim, vai fazer o Bike Fit que vai corrigir. Na verdade, o Bike Fit não vai corrigir nada. O Bike Fit vai ajustar a bicicleta para você pedalando. Então, a ideia, na verdade, é que a bicicleta se adeque para o seu corpo. Tá? E aí a gente chega exatamente na resposta da sua pergunta. O que é? Qualquer bicicleta e qualquer pessoa tem e deve fazer o Bike Fit. Eu sempre recomendo que é o seguinte: se você usa a bicicleta de mais de 2 vezes por semana e mais de 1 hora, você é uma pessoa recomendada a fazer o Bike Fit. Se você pedala menos do que isso, eu não acho tão viável assim, porque vai ser um investimento considerável, um tempo muito alto, que demora um pouco a avaliação, mas um retorno não tão viável. Por quê? Qual que é a ideia do Fit? A ideia do Bike Fit é ajustar a bicicleta para o seu corpo para que ele não tenha sobrecargas musculares nem articulares. Consequentemente, você vai se sentir mais confortável. Então, se você se sente mais confortável, você vai querer pedalar cada vez mais. Se eu não estou sentindo dor, mais pedal eu vou fazer. Tá? E aí a gente chega na resposta da sua pergunta, que é o seguinte: cada bicicleta ela vai ter uma determinada geometria, que são os ângulos do quadro. Então, aqueles ângulos vão ter que ser ajustados para o corpo do ciclista. E aí a gente tem um outro porém. Qual que é, Joelson? A definição do ciclista. Que eu costumo falar que é o seguinte: as pessoas quando chegam para mim, elas chegam com três pilares. O primeiro ele quer pedalar sem dor. A segunda coisa ele quer pedalar cada vez melhor, ou seja, mais eficiente. E a terceira, ele não quer gastar mais nenhum real com bicicleta. Porque o grande problema de não fazer o fit é porque você fica eu costumo brincar que você fica no eu acho. Você começa a pedalar, aí alguém do seu lado faz: fulano, eu acho que teu selim tá baixo, sobe o selim porque teu joelho tá muito dobrado. Eu acho que tu tá muito esticado, troca a mesa. Inverte a mesa, bota a mesa para cima, bota espaçador embaixo da espiga do garfo. Então, esse eu acho são sempre ações empíricas. E no final, a pessoa gasta muito mais do que ter feito um fit. Porque, vou falar por experiência prática, hoje nesses 10 mil bike fits já realizados, mais de 10 mil bike fits nesses 15 anos, é raríssimo ter que trocar a peça na bicicleta. Muito difícil. Ou o bike voltar para refazer. Isso aí é quase impossível. Isso aí é muito, muito difícil, porque assim, a gente chega exatamente na resposta que é o seguinte: a ideia é ajustar a bicicleta pro ciclista. Então a gente vai ajustar a bicicleta para o que é a ideia dele. Não, Joelson, eu quero competir. Você quer competir? Então a gente vai botar uma bicicleta pensando em rendimento, ser mais aerodinâmica, a bicicleta ficar mais eficiente. Não, Joelson, eu gosto de passear, meu amigo. O negócio é pedal noturno, dar uma volta final de semana e tomar banho de rio. E a ideia é essa? A bicicleta vai ter que ficar o mais confortável possível. Eu costumo falar que nesse ponto aí a bike tem que estar no sofá de casa. Me sentei, eu passo a tarde todinha sentado lá e não sinto uma dor na unha. Então,
são perfis e posturas completamente diferentes. Um tronco mais alto, uma frente mais curta. Eu quero competir. Tronco mais baixo, frente mais alto, selim mais alto. Então, essas variáveis é que faz exatamente o bike fit ser tão diferente e tão eficiente. Porque, e aí a gente chega num outro ponto. Lembra do início da nossa conversa? Que eu questionei e comecei a faculdade por causa disso? Por quê? Boa parte dos bike fits sempre foram com metodologias e sempre foi feito por cálculos matemáticos. Mede o tamanho do cavalo, multiplica por 0x81, 0 número, vai dar uma altura de selim. Tá. E a particularidade? E a minha vontade, eu não quero competir, eu quero passear. Entendeu? Então, não, a frente tem que ficar a tal tamanho. Mas essa frente aí, se eu quero competir, a frente vai ficar mais baixa. Então, são essas particularidades que o bike fit se torna tão individual e para cada um. E não existe um método padrão ou uma metodologia a ser seguida. Cada pessoa é individual, cada bike fit é um bike fit. Falando de método, né? Método me lembra muito assim. Tem a metodologia que faz o bike fit e existe vários, vamos dizer vários assim, softwares. Vários eu já softwares entendi. Já entendi a linha. E modelos matemáticos que fazem o bike fit, que ajuda o profissional nessa avaliação. Claro que tem o melhor, tem o menos, não tão bom, mas hoje tem muita coisa no mercado. Tem. Assim como a bicicleta, eu vou responder essa frase pegando uma deixa do que você me falou aí, que é o seguinte. Assim como as bicicletas, não existe uma bicicleta melhor. Joelson, qual a melhor bicicleta do mundo? Não existe. A melhor bike do mundo depende do objetivo que você quer com ela. Lembra aquela que se adapta a melhor você. Lembra que eu falei que cada bicicleta tem uma geometria e um ângulo diferente? Pronto. Então, por que isso? Cada fabricante vai construir uma bicicleta de acordo com o perfil do que ele deseja. Uma bike mais para subir ladeira, uma bike mais escalada, uma bike mais para andar no plano, uma bike mais aero-road, uma bike que a gente chama de uma bike overall, que é uma bike que serve para tudo, tá? Então, essas bicicletas, elas vão ser determinadas de acordo com o que a pessoa vai usar. Então, ela vai comprar a bicicleta dessa forma. Não, Jorge, eu sou magrinho e adoro subir ladeira. Sou lá de Pernambuco e amo ficar lá em Pombos, Gravatá, Santa Cruz. O negócio é subir montanha. Não, Jorge, eu sou de uma pessoa, mas eu vivo em Bananeiras. Cara, então se a ideia sua é estar subindo igual um body escalador, montanheiro, então compra uma bicicleta que tem uma geometria pensada para subir. Não, Jorge, meu negócio é andar orla, velho. Eu gosto de fazer força, o negócio é velocidade. Então compre uma bike pensando na velocidade, uma bike que seja mais aerodinâmica, uma bike que seja mais eficiente para isso. E aí a gente chega no mesmo patamar do fit. O que acontece com o bike fit? Não existe nenhum bike fit, ou seja, nenhum software que faz o bike fit sozinho. Como assim, Gelson? Não existe hoje nenhum software que ele vai avaliar e vai dizer assim, sobe o selim 2 centímetros, baixa o selim 1 centímetro, coloca o selim para frente 1 centímetro. Não. Por quê? Lembra que eu falei que o fit é individualizado? É de cada pessoa? Então, todos os softwares que tem hoje no mercado são softwares para avaliação. Tá? Eu vou fazer até um paradigma igual ao microfone. Então, a gente tem um microfone aqui que tem uma precisão absurda na captação do áudio. E você tem outros microfones que têm uma captação mais em conta. Em compensação, eles vão ser mais baratos. Mas ele não fala sozinho, ele não faz entrevista sozinho. Então a mesma coisa acontece com o fit. Você tem hoje softwares muito baratos, que se quiser eu cito nomes, e você tem softwares que são extremamente caros, mas em compensação eles são extremamente eficientes. Para vocês entenderem a história dos softwares, primeiro a gente precisa entender o que é a história do fit e como funcionam os fits, né? Como eu já falei, o bike fit é ajustar a bicicleta para o ciclista. E eu já citei algumas vezes, mas a gente tem 2 patamares de bike fit. Um bike fit que se popularizou muito desde a época de 80, que é o bike fit mais comum e que todo mundo mais escuta, que é o bike fit estático, que é aquele que você fica parado, bota fio de prumo no joelho, bota goniômetro, certo? Faz medida de tronco, medida de cavalo, mede o tamanho do braço, mede o tamanho da perna, pronto. Selim, tudo. Isso. Esses aí são bike fits estáticos que a gente chama. Esses aí eles têm uma precisão quase que zero. Por quê? Porque então essas técnicas que a gente assiste aí nos canais do YouTube, infelizmente nenhuma funciona.
Aquele senta lá, bota o fio, bota Estica o joelho. o carregador do celular no joelho e Bota passa lá no eixo do pé de vela. Bota o axila no Isso. estica o braço, Pronto. que vai lá no... Exatamente, disso nada daquilo funciona. E por que não funciona, Joelson? Nada daquilo funciona porque ele é baseado em cálculos matemáticos. Então ele pega uma média estatística e aplica a média estatística. Então, quem tem 75 centímetros de altura de cavalo, dividido por X número, vai dar tantos centímetros. Então, coloca esses tantos centímetros. Beleza. Mas e se eu tiver uma perna mais curta que a outra? E se eu tiver uma deformidade de quadril? E se eu tiver um encurtamento muscular? Então, isso não é levado em consideração. Entendeu? Ah, Joelson, tu quer me dizer o quê? Quer dizer que 92% da população tem assimetria. Como assim, Joelson? Geralmente quem é destro tem um lado mais desenvolvido do que o lado esquerdo. Bicho, é sério? Isso influencia no bike fit? Absurdamente. Muda a posição de como eu sento na cela. Que incrível. Entendeu? Que incrível. Exatamente. E aí você não entende. Eu falo assim, bicho, eu fiz um fit, eu vi lá no YouTube, ou fiz o bike fit com um determinado lá, e eu sinto assadura na minha virilha. Essa é a explicação. Um lado pega mais no selim do que o outro. Quanto aos softwares, marca, fica à vontade aí para citar. Não, eu ia falar sobre o software agora. Então tem software que te mostra, que tira que desmistifica esse empirismo e te dá a exatidão do que você precisa. Exatamente. E aí a gente tem exatamente esses softwares estáticos, que aí, consequentemente, o bike fit é bem mais barato, porque o software é muito mais barato, muito mais em conta. E aí você entra no segundo patamar do fit, que eu costumo falar que foi o que eu trouxe para o Brasil lá em 2009, que já é os bike fit dinâmicos. O que é o bike fit dinâmico? Você é avaliado pedalando. Tá. Então, aí você liga o ciclista, sensores, isso, esse já é o nível 3. Esse já é exatamente, esse já é o Pro dos Pro. A gente chega no nível 2, que é o que hoje está sendo popularizado e pulverizado, principalmente depois da pandemia, que é um bike fit dinâmico 2D, que é onde o cara coloca uma câmera, coloca uns adesivos no corpo, tá? E aí a câmera... De qualquer forma, você está monitorado. Isso, a câmera vai pegar a filmagem e vai marcar os pontos mostrando os ângulos. Geralmente só filma um lado ou o outro, e ela pega o que a gente chama de único plano sagital, que é o ciclista pedalando de lado, pega só o plano lateral. E esse é o grande problema. Porque, lembra que eu falei? Se eu tiver uma deformidade, uma assimetria, ele não vai me mostrar. Não vai mostrar. Entendeu? Nessa situação, sim. Exatamente. Ele então, vai corrigir. Ele não vai me mostrar. Aí o que acontece? Você tem um terceiro patamar de softwares, que são os softwares em 3D. O que é os softwares em 3D? São softwares que captam o movimento em tempo real, analisando os dois lados do ciclista, plano sagital, plano transverso, que é o ciclista de cima, ou seja, mostrando as rotações, e o plano frontal, que é mostrando as aberturas. Detalhe, isso você em cima da sua bike. Isso, você em cima da sua bike, pedalando no rolo estacionário com um dinamômetro, com um medidor de potência. Inclusive usando o sapato que você costuma utilizar. Isso. A ideia é você... Clipe lá. A ideia do fit, na verdade, é você ir do jeito que você pedala. E pedalando, de preferência. Se puder ir pedalando, melhor ainda. Mas que a ideia é que você vá com o que você pedala. Com roupa de ciclismo, sapatilha, se usar sapatilha, se não usar sapatilha. Tênis que você usa para pedalar. Por quê? A ideia é que faça uma análise de você pedalando em tempo real para fazer a correção. E aí a gente chega no terceiro patamar, que é o software que eu uso, que atualmente só tem 3 no mercado. 3 marcas no mercado famosas, que funcionam bastante. Eles captam o movimento exatamente dos 3 planos de movimento, como eu falei. Então eles pegam as rotações, os ângulos laterais, os ângulos frontais, para poder identificar o que é que está acontecendo de assimetria e sobrecarga muscular, certo? Então, já que eu posso falar os softwares para vocês entenderem, o inicial é um software da Shimano chamado bikefitting.com. Esse dinâmico acabou se confundindo e você tem hoje no mercado bastantes, como Infinity Fit, Bike Fast Fit, são softwares que captam o movimento dinâmico, e você tem softwares em 3D, que é o santo graal hoje dos ajustes, Retu, STT, Velocens. Aí, falando agora em valores, para vocês entenderem, e por que os Bike Fits tem tanta mistificação de valor. Tem Bike Fit que custa R$100, tem Bike Fit que custa R$800. Então, essa é a diferença. Um Bike Fit da Shimano desse aí vai custar, hoje, para comprar o sistema,
mais ou menos uns 2 a 5 mil reais. Um Infinity Fit ou o software da Bike Fast Fit, o Bike Fast Fit custa $100, $150. O Infinity Fit está custando ali R$1.700. Aí vamos para o sistema de análise em 3D, tá certo? Sistema de análise em 3D. Um Velocity hoje deve estar custando uma média de uns 4 a 6 mil dólares. Poxa. Um STTP, a última vez que eu olhei, estava 12 mil a 14 mil euros, que é um software espanhol. E o Retour, que é a padrão ouro ainda para análise Bike Fit, inclusive é um sistema de análise certificado para pesquisa científica, está custando 16 mil dólares, 17 mil dólares mais ou menos. Tá, depois de que você identifica, o cidadão tá lá, o ciclista tá lá na bike e tal, e você vai vendo os parâmetros lá, você mesmo corrige a bike dele, por exemplo, se for uma correção mecânica, você mesmo corrige ou você indica um mecânico com as anotações para corrigir? Por exemplo, você identificou que ele está muito esticado na bike, precisa corrigir a mesa, certo, inverter. Você mesmo faz isso ou tem alguém que faça lá na hora ou você encaminha ele para fazer? Tá. Como é que funciona Como isso? funciona a sessão do fit, para você entender? Para vocês e o pessoal de casa entender. O ciclista vai vir, ele vai agendar um horário, sim, ele vai vir com a bicicleta e com a roupa que ele pedala. A gente vai colocar a bicicleta no rolo, tá? Que é um dinamômetro, ou seja, mede potência e cadência, para a gente ver a evolução da pedalada com as variações da bicicleta, certo? De altura e posição do selim. A gente vai fazer algumas anamneses, alguns questionamentos sobre o comportamento do ciclista. Quanto tempo ele pedala, como ele pedala, quantas vezes por semana, se faz parte de grupo de pedal, se não faz grupo de pedal, gosta de competir, trilha, exatamente. Porque esse perfil epidemiológico do ciclista, ele vai me proporcionar conhecer aquele ciclista e a gente chegar num denominador comum. Por quê? Lembra do que eu falei dos 3 pilares que eu uso? Uhum. Pronto. Só que a gente tem um 4º pilar. Qual que é o 4º pilar? O feedback. Por quê? Por mais que eu tenha experiência lá de 34 anos pedalando, 15 anos de bike fit, mais de 10 mil bike fit, mas quem vai pedalar na bicicleta não sou eu. É você, Romulo. Entendeu? É verdade. Então, para mim, o que mais me interessa é saber sobre você. Isso. Entendeu? Então, quanto mais informação você me der sobre o seu perfil de bike, bicho, pedala há muito tempo, pedala com fulano, gosto de pedalar com ciclano, gosto de competir, gosto de pedalar trilha. Não, Joyce, meu negócio é ir tomar banho de rio. Pronto. Porque você vai me dando informações sobre como você quer que a bicicleta se comporte. E aí, baseado nisso aí, é que a gente vai começar a fazer as correções da bicicleta. E aí a gente vai fazer algumas análises posturais para entender como é que seu corpo é. Depois eu vou te colocar em cima da bike. E aí eu vou te analisar pedalando primeiro, sem nada. Pedala. Para a gente entender como é que você pedala. E aí, você pedalando, você já vai me dar um monte de informação. Mesmo sem falar nada. E por quê, Joelson? Porque a posição na bike não é uma escolha nossa. É uma escolha da bicicleta. Entendeu? Agora é interessante isso aí. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, bem prático assim, que quem pedala já vê direto o pessoal fazer isso. Tá o cara pedalando lá com os braços esticadão assim, pescoço encolhido, e aí o cara fala assim: fulano, relaxa esses ombros, cara, dá o braço, relaxa esse braço. Exatamente. Não, ele não tem como fazer isso, não é uma escolha dele. Por quê? O centro de massa dele está desequilibrado na bicicleta. Então ele está tão projetado para cima do guidão que o peso sobre o ombro e o braço é tão grande que ele tem que ficar assim, senão ele não segura. Então na hora que ele consegue relaxar, o centro de massa relaxou, ele relaxa. Pronto. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho. Na hora. No terceiro bloco. Vamos, gente. Aí. Nós estamos aqui com o Joelson Tito. Ele é fisioterapeuta e bike fit. A conversa está muito bacana, muito legal mesmo. Mas eu queria pedir mais uma vez o que, Francine? Que você se inscreva no nosso canal, curtam, comentem. Todos os comentários serão respondidos. E nos siga lá no Instagram, @podpedalabr. A gente volta rapidinho depois de um rápido intervalo comercial.
Bom, de volta para o terceiro e que pena, último bloco do Pode Pedalar de hoje, com Joelson Tito, Bike Fit, que está nos dando uma verdadeira aula de como utilizar as nossas bikes sem sentir dor, sentindo prazer e o vento na cara. Isso. Que isso aqui é bacana, né? Isso é uma maravilha. E eu te cortei no bloco anterior, você estava falando da importância de realizar um bike fit com um bom software, com um bom profissional. Sim. E aí o Francino trouxe uma informação que é importante, né, Francino? Que a questão de valores. Esses valores não são valores do profissional. Não. São valores dos softwares hoje para aquisição. Da consulta, não. Isso, para quem vai deseja comprar um software de fits e para poder também as pessoas entenderem o porquê que tem bike fits tão baratos, que hoje a média de mercado desses bike fits que eu falei estáticos, 150 a 200 reais, e você tem bike fits que são poucos mais caros, que varia ali entre 400 e 600 reais, porque é exatamente isso, são softwares mais caros, então o profissional paga mais caro pelo software, pelo aprendizado, e acaba que são esses valores. A média do fit hoje é mais ou menos isso, entre 400 e 500 reais. É como se fosse uma consulta a um médico. Tá? Isso. Por falar em consulta a um médico, quando você faz o bike fit, você fez, mudou alguma coisa ali e tal, começa a pedalar. Você tem o retorno para dar o feedback, para fazer um microajuste. Como é que é essa parte? Sim, comigo, no meu caso, por exemplo, como eu falei, eu amo bicicleta e o fit, eu costumo falar com o pessoal que o fit, na verdade, não é o meu trabalho, é a minha realização pessoal. Então, comigo, por exemplo, não tem retorno. Os próximos 2 meses, se for necessário, a pessoa pode voltar quantas vezes for necessário até a bike ficar 100%. Ah, tu tá me dizendo o que, José? Se eu puder, eu volto todo dia. Se quiser vir todo dia, vem todo dia. Até a bicicleta ficar 100% ajustada, até com zero dor. Exatamente. Bacana, porque o meu objetivo é exatamente isso que as pessoas não entendem, e aí a gente volta a falar lá depois do bloco que passou. Que é a palavra bike fit, na verdade, traduzida ao pé da letra, é ajuste da bicicleta. Então, a ideia do fit é me fazer pedalar melhor, sem dor, mais confortável e sem trocar peça na minha bicicleta, sem gastar dinheiro com a minha bicicleta. Então, se não foi feito isso, a gente não cumpriu o objetivo primário, que é o bike fit. Perfeito. Entendeu? Então, o objetivo primário é, eu preciso pedalar mais confortável possível. Beleza. Mais eficiente, aí é o bônus que você vai receber. Mas o objetivo é pedalar sem dor, sem sentir nada e muito tempo de bike. Bacana, entendeu? Bacana. E aí chega no questionamento lá, que muitas vezes do pessoal, quando chega pra mim, e a gente conversando na rua, eu falo, cara, não é uma escolha. Sabe aquele pessoal que pedala com as pernas abertas? Ah, fulano, fecha as pernas, porque as pernas estão abertas. Então, aquilo ali não é uma escolha. Aquilo ali é a bike que obriga ele a ficar daquele jeito. Entendeu? Então, no fit, a gente vai entender por que ele se comporta daquele jeito, e aí vai ajustar a altura do selim, posição do selim, posição do guidão, posição de mesa, posição dos manetes, para que aquele comportamento não aconteça. Geralmente isso acontece porque eu estou com o centro de massa desorganizado na bicicleta, e aí, como eu não consigo me posicionar bem na bike, eu fico tenso. Meus ombros dói, a dormência nas mãos, a dor na lombar. Eu ia falar agora, você caiu, dormência nas mãos. De vez em quando eu faço pedais acima de 50 km, e começa a dar dormência. Aí eu tenho que soltar uma mão, fazer um movimento, dar uma esticada e fazer outro. E aí eu mesmo pedalando tento esticar o braço. Essa dormência vem por quê? A consulta é depois. Mas é bom porque a gente tira a dúvida do pessoal de casa. É bom que a gente tira a dúvida do pessoal de casa já. Depois ele manda a conta pra você. Vamos começar. Paga. Vamos começar então falando um pouco mais de ciência, então. Por que essa dormência vem? Isso. Primeira coisa a gente precisa entender é o seguinte, falamos sobre bicicleta, sobre posição, sobre postura, mas, Joelson, quais são as dores que a gente sente pedalando, certo? Então, o que acontece? Algumas pesquisas foram feitas recentemente, inclusive eu participei de uma recentemente. A maior incidência das queixas dos ciclistas é dor lombar, dormência nas mãos, cansaço no pescoço, incômodo do selim. Aí depois vem dor no joelho. Dormência e incômodo do selim. Aí depois vem dor no joelho, dormência e parestesia nos pés e dores na lateral do pé. Por que isso acontece, certo? Vamos falar da lombar, do pescoço e das mãos. Como eu falei, tudo se resume a como eu estou sentado na bike.
Se eu não estou bem apoiado sobre o selim, meu centro de massa está desorganizado na bicicleta. Lembre, na bicicleta a gente só tem 3 pontos de contato: pedal, selim e guidão. É o único lugar que você toca na bicicleta, certo? Então, se nesses 3 pontos eu não tiver bem equilibrado, ou seja, meu centro de massa não tiver distribuído por igual sobre os 3, alguém vai ter que ser sobrecarga. Então, se eu não estou bem sentado no selim, meu peso vai para cima do guidão. Aí eu vou sentir pressão sobre as mãos, vou comprimir meu devunar mediano, vai adormecer os 3 últimos dedos, podendo chegar até o cotovelo. Ah, José, mas a pressão na mão está muito grande. Aí, geralmente, a gente tem uma tendência a flexionar o punho e estender o cotovelo, porque aí eu aumento a pressão sobre o ombro. Aí eu começo a queimação no pescoço. Ah, Joelson, isso acontece? Acontece. Daqui a pouco eu vou começar, com o tempo de pedal, me deslocar para o bico da sela para poder diminuir a carga da mão. Aí eu começo a gerar carga na lombar. E aí eu vou tendo uma sequência de incômodos. Que isso tudo é somente a posição da bicicleta. Que a gente ajusta de acordo com o que o ciclista vai utilizar. É uma ciência incrível, né? Eu fico assim, tem tudo, faz tudo sentido isso aí. Faz mesmo. E podemos agora evoluir para uma coisa que é minha curiosidade. Eu vejo sua tatuagem. O bronze. Isso Esse bronze indica aqui. que você é um cara que não pedala mais, né? Às vezes o pessoal chega lá no estúdio pra mim quando vai fazer o bike fit, eu falo assim: Jó, você pedala? Aí eu geralmente tô de camisa ou tô de calça, de bermuda, e eu tenho uma botinha natural em mim, que são o bronze da meia. E aí o pessoal quando olha fala assim: bicho, mas você pedala? Aí eu faço: cara, depende do que você entende por pedalar. Que normalmente é assim: tu pedala muito? Né? E a resposta é: depende do que você entende por pedalar. Então, respondendo aí, como eu falei, 7 dias por semana eu estou pedalando, ou estou em cima da bicicleta, ou estou lendo sobre bicicleta. Geralmente eu pedalo de 5 a 6 dias por semana. Eu pedalo uma média de 400 a 700 km por semana. Por semana. Por De semana. manhã, né? Pra estar com essa marca, essa tatuagem natural é de manhã. Normalmente, assim, depende muito da minha rotina, porque como eu só faço fit, eu atendo todos os dias, como eu falei, de 9 da manhã a meio-dia e de 2 às 6 da noite. De segunda a sábado. Então depende muito de como está a minha agenda. Se minha agenda estiver muito lotada de manhã, então para não correr o risco de atrasar alguma coisa, eu pedalo de tarde. Se a minha agenda estiver muito vazia de tarde, então eu pedalo de manhã. Então, mas eu garanto que eu estou pedalando. Isso aí, e você pedala dentro da cidade? Faz os pedais? Só em João Pessoa. Só em João Pessoa. Amo pedalar em João Pessoa, amo competir. Que legal. Pedalo nas BRs. Eu costumo falar que assim, tudo que tem 2 rodas eu faço. Eu ainda ando de BMX, ainda ando de ciclismo, ando de mountain bike. Eu ando de speed e de Pronto. MTB. Inclusive eu vou lá fazer 2. Vou ter que fazer 2 bike fit, um para cada um. Né? Ou vai ser uma satisfação. E de né? Velocipede faz também? A gente ajusta tudo lá. Mas me diz uma coisa, Jonas. Você pedala dentro da cidade, como é que você está vendo a evolução do ciclismo em João Pessoa? E mais do que isso, como é que você está percebendo a ocupação dos espaços de quem pedala em João Pessoa? Bom, nossa cidade ela é maravilhosa para pedalar. Ela é uma cidade muito acolhedora e aconchegante. E as estradas para a gente é uma cidade muito plana. A gente não tem tantas subidas assim. E quando tem subidas, não são subidas, são subidas curtas, não são subidas tão duras. A gente não tem montanha nem serra ao redor. Só que a gente está tendo um grande problema, que é o seguinte: João Pessoa nos últimos anos passou por uma migração muito grande e muita gente está vindo morar aqui, muita gente de fora veio morar na cidade, inclusive muita gente também começou a pedalar depois que veio morar aqui. Só que a desinformação na nossa cidade é muito grande. Eu costumo falar para o pessoal que é o seguinte: lembra da frase que eu sempre uso? A gente tem muito ciclista, mas muitos replicadores e poucos pensadores. O grande problema da gente é exatamente isso, porque assim, a gente tem muito ciclista, mas poucos ciclistas que entendem sobre bicicleta e muito menos ciclistas que entendem sobre as regras de bicicleta. A gente tem hoje muitos carros, mas uma desinformação generalizada por carros, certo? Eu já briguei alguns anos atrás nas ciclovias e ciclofaixas e eu acho que hoje o grande problema é que a gente não tem uma campanha que explica como funciona o trânsito no geral, entendeu? Eu acho que quem é daqui de João Pessoa lembra que há alguns anos atrás, foi feita uma campanha de faixa de pedestre e ela
fez um efeito fenomenal, era surpreendente, as pessoas mal pisavam na faixa, os carros já paravam. E agora acabou isso, né? Eu ia falar, exatamente. Até hoje você ainda vê poucos resquícios, mas a campanha passou e aí o pessoal, a cidade foi mudando, a população foi crescendo e aí não teve mais campanha, a gente já não tem mais isso. Você para na faixa, é arriscado o cara passar por cima de você, você em cima da calçada. A grande questão, sabe o que é, Joelson e Francino, é que algumas pessoas acham que dirigir carro ou moto, e aí vou pro carro, é sentar e passar marcha para frente ou para trás. Acelerar e passar marcha para frente e para trás. Quando, na verdade, dirigir vai além disso. Dirigir vai, sobretudo, a entender que você está em um veículo e que, obrigatoriamente, você tem que conhecer as regras de trânsito, as normas de trânsito. Obrigatoriamente você tem que saber conduzir o veículo e não dirigi-lo. É isso. A gente faz parte de um sistema, de um ecossistema gigante. Então o motorista precisa entender que ele também está naquilo ali, assim como os ciclistas. Hoje eu costumo, quando o pessoal aparece lá no FIT comigo e começa a falar sobre isso, eu tenho uma briga muito grande, porque assim, não só os motoristas, mas também os ciclistas também não sabem das nossas regras e nossas leis. Então eu vou dar um exemplo para vocês, assim, se fala muito sobre ciclovia e ciclofaixa. Tem que ter ciclovia na cidade, tem que ter ciclofaixa na cidade, tem que ser... Mas beleza, vocês sabem a diferença entre elas? Entendeu? Sabe a utilização? Então, por que eu falo isso? Porque assim, como eu falei, eu gosto muito de pedalar. Então, pedalo nos pedais noturnos, gosto de treinar, gosto de fazer trilha, gosto de andar na BR, Então, às vezes eu vou participar dos pedais e eu fico impressionado porque... os pedais, as pessoas que organizam os pedais e os ciclistas não sabem o que eles estão fazendo. Entendeu? Assim como os motoristas. E aí depois reclama porque o motorista reclamou, britou, buzinou, não sei o quê. Porque às vezes eu vejo muita gente usando a ciclovia e ciclofaixa de forma equivocada. Então, explicando para vocês entenderem, a diferença entre ciclovia e ciclofaixa, ciclovia, o nome já diz, ciclovia, é um lugar para deslocamento. É uma via. E por que é uma via? Se você prestar atenção, toda ciclovia ela é construída numa calçada ou próximo de uma calçada. Por quê? Ela é um lugar para deslocamento. Certo? Então ela é feita para que as pessoas se desloquem para um lugar para o outro, assim como o pedestre se desloca de um lugar para o outro na calçada. Então a ciclovia ela é dividida normalmente com uma calçada, para que o ciclista esteja no espaço dele e o pedestre no espaço dele, certo? Então, o que é que quer dizer isso, Joelson? Quer dizer que a ciclovia é um lugar para andar em baixa velocidade, tá? Então, como assim, Joelson? A regra é menos de 20 km por hora. Por quê? Você vai estar dividindo o espaço com um pedestre que vai estar andando a uma velocidade mais baixa ainda. Então, se acontecer uma possível colisão, o risco de lesão é muito baixo, certo? Já a ciclofaixa é um lugar que o nome já diz, é uma faixa, ou seja, quem anda na faixa? Carro. Você vai dividir então você vai dividir o espaço com os carros. E por que você vai dividir o espaço com os carros? Porque a ciclofaixa é um lugar para você andar em alta velocidade de bicicleta. Acima dos 20. Exatamente. Então a ciclofaixa é um lugar para treino ou deslocamento em alta velocidade. E a ciclovia é um lugar para passeio ou andar em baixa velocidade. Então essa é uma grande confusão, principalmente na orla, a gente vê isso na orla acontecer, o pessoal andando de bicicleta, os grupos de pedais, o cara no carro lá, dá um exemplo para vocês, a gente tá lá na orla, aí tá lá a ciclovia, certo? E o cara lá com um monte de gente, o cara passando a milhão, 25, 30 por hora, um ciclista um atrás do outro. Não, cara, lá é um lugar para andar de bicicleta. Até porque tem pessoas pedalando, passeando. Exatamente. Quer andar rápido? Vá para a faixa do veículo. Joelson, mas aí vem a confusão. Agora eu ia perguntar exatamente isso. Por que tem uma ciclovia eu não posso usar a faixa? Não. Pronto. É exatamente isso aí, Francisco. E aí vem a confusão. Por quê? Se os ciclistas não sabem, imagina os motoristas que vão saber disso. Aí você tá lá, andando na faixa, sentido dos veículos, na faixa da direita, próxima à faixa branca, a 35 km por hora. Aí passa o cara no carro e, fulano, vai pra ciclovia. Não, cara. Não. Eu posso andar aqui. Eu tenho que andar na faixa. Se não existe uma ciclofaixa para treinar, eu ando na faixa dos carros.
Eu só ando na ciclovia se eu for andar em baixa velocidade. Entendeu? Diferente se eu estiver num lugar que tenha ciclofaixa. Porque normalmente a ciclofaixa é um lugar que eu vou dividir espaço com os carros. Você pode andar de baixa ou de alta intensidade. Porque você está no espaço dos veículos. Isso. Certo? Então, por que eu falo sempre isso? Porque assim, às vezes eu vejo o pessoal, vamos subir a Beira-Rio. Aí está lá, um grupo de pedal andando a 30 km por hora, está todo mundo na ciclovia. Não, cara, vai andar na faixa. Pra faixa. Vai para faixa, você tem que andar na faixa. A ciclovia é um lugar para o pessoal que está se deslocando. Aí por que acontece muita colisão, muito acidente? Por causa disso, que tem gente andando devagar e gente andando muito rápido. Entendeu? E agora a gente tem dois problemas de João Pessoa. Primeiro, essas motos elétricas, essas bicicletas elétricas invadindo as ciclovias na região da Orla. Esse é um problema seríssimo. E o segundo problema, que eu acho que podia ser encarado de uma forma mais humana, são as pessoas que praticam as corridas, que correm nas ciclovias e não querem deixar que os ciclistas pedalem nas ciclovias. Excelente pergunta. Isso no Bessa está acontecendo demais na região do Bessa. As pessoas estão correndo de manhã nas ciclovias e não dando espaço para as bicicletas, para dividir espaço. Como eu falei, a gente tem um grande problema que é a desinformação. E não é feita uma campanha publicitária pelas autoridades para que fique esclarecido isso. Porque se você começar a mostrar para o pessoal, e assim como a gente estava falando sobre o Bike Fit, o grande problema é porque eu recebo informação equivocada, tomo aquilo como verdade, é minha verdade verdadeira, começa a execução e aí fica todo mundo replicando o errado. Por exemplo, hoje eu costumo brincar e falar para o pessoal que o Fit, qual que é o grande problema do Bike Fit? O grande problema do Bike Fit é porque a pessoa nunca fez o processo, ela acha que é supérfluo, mas porque viu no YouTube, acha que o vídeo do YouTube vai funcionar. E aí acaba que o Bike Fit não funciona, a metodologia, mas na prática não é simples assim. Não é só ajustar uma bicicleta. É muito mais do que isso, é uma ciência tão aplicada. A mesma coisa acontece no comportamento humano durante o trânsito. O urbanismo tem que ser muito divulgado, certo? A ocupação dos espaços. A gente precisa exatamente isso. A gente precisa começar a mostrar para as pessoas, porque assim, a cidade tem muitas ciclovias, algumas ciclofaixas, mas elas não são informadas para a população no geral entender. Os ciclistas entenderem, os pedestres entenderem. Então, por exemplo, pegando a sua deixa lá do Bessa, lá no Bessa tem uma ciclofaixa, uma faixa preferencial para ciclista, na verdade. O que é uma faixa preferencial para ciclista? Faixa preferencial para ciclista, segundo a lei, é um lugar onde carros e bicicletas vão poder deslocar. Como assim, Gelson? Eles vão poder andar sem problema nenhum. Agora, quando tiver a bicicleta, a prioridade é da bicicleta. Preferencial da bicicleta. Preferencial da bicicleta. Assim como a Estação Ciência Centro de Convenções. A linha verde lá, como a gente tem, que é o circuito de treinamento do pessoal das speeds da mountain bike, lá é exatamente isso. Lá é uma faixa preferencial para ciclista. Quer dizer que 24 horas do dia ela está disponível para o pessoal pedalar como uma faixa, como uma ciclofaixa. Quando tiver bicicleta, a preferência é do ciclista. Quando não tiver bicicleta, carro pode se deslocar sem problema nenhum. A mesma coisa, aí qual que é a grande confusão? É que quando você chega no lugar onde o pessoal está correndo, ele acha que a ciclofaixa é um espaço que o pedestre também vai poder compartilhar. Ciclovia, no caso, né? Ou a ciclovia. Ele acha que é um lugar que o pedestre também vai poder compartilhar. Até pode. Só que lembre, você vai estar correndo ali a 8, 9 km por hora e a bicicleta vai estar a 20. Então, se acontecer... E é um espaço do ciclista. E é um espaço, exatamente. Joelson, a conversa está muito bacana, cara, hein? Mas infelizmente a gente chegou ao final e eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, em João Pessoa, como te encontrar? Pode me encontrar pelo Instagram? Não, primeiro em João Pessoa, quero saber o endereço. O endereço. Meu estúdio fica lá no Altiplano, na rua Messias Oliveira Guimarães, próximo ali o Colégio Caróis, Boate da Caixa. Isso, tá? Bacana. E nas redes? Eu tenho um laboratório só de análise biomecânica, como eu falei, só faço Bike Fit a vida toda. Isso. Nas redes sociais eu tenho um site, fisioinfit.com, e tenho Instagram e Facebook, Joelson Tito Bike Fit.
No Strava também tá Joelson Tito Bike Fit. E tudo que precisarem, contem aí comigo. Tô aqui para ajudar, mandem mensagem, curtam lá. Eu tiro dúvidas, não tem essa não. Precisou, eu tô aqui. A ideia é ver o pessoal pedalando. Eu sempre digo que é o seguinte, eu quero ter amigos e não clientes. Ah, que legal. Então, a ideia é ver o pessoal pedalando e cada vez mais confortável e pulverizando aí o Bike Fit para que ele seja divulgado de uma forma correta e não de uma forma banalizada como ele está sendo ultimamente. Pois é. Muito bom. Muito bom. Agradecer a presença aí do Joelson, tá? Foi muita informação, foi muito edificante aí, todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. E dá para fazer 2 programas com as informações dele. Joelson, mais uma vez, muito obrigado. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho para saber das nossas notificações sempre que tiver coisa nova. Dá aquele like para fortalecer. Nos siga lá também no Instagram, @podpedalarbr. E em breve a nossa página podepedalar.com.br vai estar trazendo muita informação sobre ciclismo, mobilidade, trânsito, cidadania e educação para o trânsito, que é muito bacana. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Valeu, pessoal.